Boa noite, galera, costureiras de plantão. Hoje a gente vai fazer a segunda aula da nossa série aí de 3 aulas sobre como modelar e costurar do início ao fim uma saia reta, que muitas vezes é a primeira peça aí de quem está começando, né? E a primeira peça que eu proponho para quem ainda não fez nada, né, e está querendo aprender os primeiros acabamentos. Então vamos lá. Gente, eu vou dar uma recapitulada, tá? Antes de começar aqui, para quem está acompanhando desde a primeira live, né, da semana passada. E quem pegou essa, tá a primeira vez, igual a gente já viu, né? Tem gente aí que começou a acompanhar hoje. Vocês vão assistir essa aula, vão anotar tudo e depois vão lá na primeira aula, que tanto tem aqui na nossa página, né, como publicação, como tem lá no YouTube também. Então, a gente fez na aula passada a modelagem, tá? Modelagem da saia reta, traço por traço, sob medida. Eu ensinei os cálculos, né? Para chegar no molde. Inclusive, eu fiz essa mini sainha para facilitar a didática, né? Para vocês entenderem. Mas vocês foram repetindo tudo com as medidas proporcionais, medidas de vocês, né? Então, o que resultou foi o molde da saia reta, com as marcações de pence traseira. A saia reta vai ter um zíper invisível no meio aqui do traseiro e vai ter uma fenda que proporciona movimento, né, conforto no movimento. E a gente fez também os moldes, o molde da frente, né, para um meio molde para ser cortado na dobra do tecido, e também modelamos o cos frente e traseiro, que vai ser aplicado no avesso, né? Ele não vai aparecer na peça, ele é um cos invisível, que vai dar firmeza, mas não vai aparecer. Então vai ficar uma saia super bem acabada, com poucas costuras aparentes, e a gente vai mostrar cada passo até você terminar de produzir aí a sua saia. Então, para hoje, já se você for costurar junto comigo, você pode separar um zíper invisível, né? Pode ser um zíper comum? Pode, mas como a gente tem o tempo meio limitado aí, eu só vou poder mostrar um tipo de zíper dessa vez, tá? Então, um zíper invisível é aquele que tem um terminalzinho bonitinho e que você costura para ficar bem escondidinho dentro da peça, tá? E aí eu peguei rosa chiclete para ficar divertido e para vocês enxergarem bem aí, tá? Você vai precisar de algum pezinho de zíper invisível. Eu vou mostrar daqui a pouco mais detalhadamente esse pezinho, tá? Porque tem vários tipos. Eu vou mostrar 3 tipos, porque pode ser que o seu seja diferente desse aqui, tá? Vocês vão precisar também de alguma tesourinha aí. Pode ser um tique como esse, pode ser uma tesoura normal, tá? Uma agulha de mão para fazer os alinhavos, né, já com linha aí preparada. Alfinetes, os meus ficam meio soltos assim, que eu acho mais fácil, tá? Pode ser que precise de um giz, um lápis para fazer marcações no nosso corte. Claro, a máquina de costura já poderosa, com linha, arrumada, linda. O corte da nossa saia, né? Eu tinha feito um corte num tecido preto com umas oncinhas brancas. Aí depois eu refleti sobre a minha atitude, tive um tempo assim de reflexão sobre os meus pecados e vi que ia ser melhor usar um murim para as costuras ficarem mais aparentes. Eu vou costurar com preto, né? Porque aí vocês vão conseguir enxergar direitinho aí onde eu tô costurando, tá? Então aqui é o corte da minha saia. Tenho frente, costas e o cos, tá? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Vou falar só a sequência aqui antes de começar. A gente vai fazer as costuras, alguns acabamentos da parte traseira, os principais, tá? Por que a gente já vai começar pela parte traseira? Porque quanto mais você trabalha acabamentos com a peça aberta, sem todas as costuras de fechamento, mais fácil fica para você posicionar a peça na máquina.
Então, ao invés de a gente fechar laterais, fazer o cos, fazer a barra e, por último, colocar o zíper, que é o que eu proponho geralmente no curso presencial, essa dinâmica de colocar todos os aviamentos é melhor quando você está trabalhando um passo a passo e você precisa posicionar de forma mais confortável a peça na máquina. Então, eu fiz uma dinâmica, uma ordem um pouco diferente para facilitar para vocês, tá? Então, primeiro a gente vai fazer o zigue-zague. Eu vou dar uma dica muito poderosa aí de 2 opções para você usar o zigue-zague na hora de costurar a peça, na hora de dar acabamento na peça. E a gente vai fazer o acabamento da fenda, como que você vai dar acabamento na fenda, que é uma fenda de movimento, não é uma fenda assim para dar detalhe, é só para você conseguir andar com a saia, não andar como se estivesse empacotada, né, colada ali, tem que ter uma fenda. Essa fenda, só se a sua saia você tiver feito um comprimento mais compridinho. Se ela for curtinha, você pula essa parte, não precisa, pode fazer a costura até o fim, mas eu volto lá. A gente também vai fazer o fechamento das pences, porque eu vejo que o pessoal tem muita dúvida na hora, vou costurar a primeira pence, é de baixo para cima, é de cima para baixo, né, norte-sul. Então, eu vou falar direitinho com 2 formas que você pode fazer a costura da pence para não dar nenhum defeito, né? Em algumas costuras a gente vai precisar do ferro de passar, então se você for fazer junto, deixa o seu ferro aí fácil. Eu não mostrei porque tá um pouco pequeno aqui o espaço para toda coisa, mas daqui a pouco eu vou puxar o ferro, eu vou explicar como é que a gente vai usar. E eu falei, a gente também vai colocar o zíper. Vamos fazer uma aplicação de zíper invisível, tá? Numa outra oportunidade eu vou mostrar outros tipos de zíperes, mas hoje vai ser o zíper invisível mesmo, que é o vilão aí, o bicho papão das costureiras aí quando estão começando, tá bom? No final, tem uma surpresa para quem ficar aí, assistir a aula toda. Bom aluno, bom menino, boa menina. Fica até o fim que vai ter uma surpresa muito massa, tá? Então vamos começar? Let's go, costureiras! E qualquer dúvida, fala nos comentários. Fala agora, o cálice para sempre, brincadeira. Fala nos comentários. Aproveita aí a oportunidade de eu tirar a sua dúvida ao vivo. Teve gente que vibrou na live passada. Eu consegui falar ao vivo. Manda a sua dúvida aí que a gente vai responder, tá bom? Let's go! Então... a gente vai começar, como eu falei no início, pela parte traseira, tá? Eu fiz umas marcações aqui que podem ajudar. Quando você corta a peça, né, eu já orientei a fazer a marcação das pences, né? Tá dando para ver direitinho? Fazer as marcações das pences, tanto de um lado como do outro, tá? Junto com essas marcações, na hora do corte eu não orientei, mas você pode já fazer uma linha de 2 centímetros. Lembra daquela linha que você riscou no molde, marcando o zíper? Onde você aumentou, fez um aumento para o zíper? Então, você pode fazer essa marcação, tá? Lá onde seria o zíper. E aí, essa marcação, ela vai passar 2 centímetros abaixo desse desenho aqui da fenda que a gente desenhou, tá? Então, abaixo desse retângulo que ficou colado na saia, que é a fenda, você vai ultrapassar 2 centímetros, 2 a 3 centímetros, tá? E aí, essa costura vai até uma distância de mais ou menos, pode ser entre 20 e 18 centímetros, da extremidade para baixo. Então, essa é a abertura que você tem que deixar para o zíper, tá? Ela tem que ter de 18 a 24 centímetros, vai depender. O padrão é 20 centímetros pelo menos, para você conseguir passar a saia do quadril para cima, tá? Então, essa risca aqui que você vai fazer, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. A primeira costura que a gente vai fazer não é nenhuma costura aqui unindo a peça, né? Agora eu vou dar uma dica de ouro aí para quem só tem aquela máquina doméstica e quer se virar, não tem overlock, mas quer um acabamento bem legal. Eu vou ensinar 2 formas de você dar acabamento no tecido com o zigue-zague, tá?
Então, eu vou pegar só uma das partes traseiras, porque eu vou ensinar uma forma e com a outra parte a segunda forma, tá? Então, a primeira coisa é, regula aí o zigue-zague na sua máquina. Eu vou pedir um zoom aqui só para mostrar que eu vou tirar a minha máquina da costura reta e vou colocar o zigue-zague. Ó, a minha máquina é bem simples, eu só tiro da costura reta, movimento um pouquinho para minha esquerda e ele já tá no zigue-zague. Eu não mudei mais nada, tá? Então, agora eu vou costurar mostrando como uma das formas que eu posso fazer o zigue-zague. A forma mais conhecida, né, é você alinhar o tecido pelo direito, né, pelo avesso, aliás, e você vem e posiciona de uma forma que o zigue-zague ele pega dentro e fora. Espera aí que o meu ficou um pouco pequenininho. Ele pega dentro e fora do tecido, né? Aí você vai fazendo, você posiciona de uma forma que o desenho do zigue-zague pegue dentro e fora do tecido. Como eu tô costurando o murinho, pode ser que não fique tão bonitinho, porque é fino, né? E ele vai desfiando. O de vocês vai ficar melhor porque é direto no tecido. O zigue-zague, ele tem que pegar um ponto dentro e um ponto fora, né? Agora tá indo bonitinho. Aí beleza, não fica um resultado muito legal, assim, pra quem já viu uma costura de overlock, mas eu costumo orientar, quando você usar o zigue-zague dessa primeira forma aqui, que é mais simples, mais fácil, você faça mais de uma vez. Porque assim, o que não conseguiu pegar, né, no tecido, na segunda passada você consegue laçar de novo. Então, se você for fazer diretão, você faz 2 vezes, né? Passa a primeira, passa a segunda. Agora, eu vou demonstrar a segunda maneira, que é uma forma mais legal, fica com aparência melhor, na outra parte da saia. Então, tô com o outro lado da parte traseira e vocês vão passar o zigue-zague nessa parte aqui, onde tem a fenda, tá? Nela toda, de fora a fora. Então, a primeira eu demonstrei a forma que todo mundo conhece, que é só passar o zigue-zague mesmo, pegando dentro e fora. Agora, eu vou dar uma dica de como você pode fazer melhor esse acabamento. Você vai pegar o lado avesso, né, e vai fazer uma dobrinha de meio centímetro, tá? Fez a dobrinha de meio centímetro, aí você vai encaixar na máquina e vai fazer o zigue-zague em cima dessa dobrinha, né? É outro resultado, fica outra coisa, porque aí essa dobrinha vai guardar esses fiapinhos que ficam quando você vai direto no tecido. Então você vai dobrando com meio, tá? E você vai fazer isso até o final, Ah, e quando chegar nessa parte que tem a fenda, como é que eu vou fazer nessa quina? Você vai enganar a máquina que o tecido é reto. Como? Você vai movimentando ele de forma que ele fique praticamente reto aqui, ó. Você vai segurar. Então, olha a diferença. Quando eu faço com a dobra, eu não tenho os fiapos, né? Ele fica bem mais acabado. E quando eu dobrar isso, que a nossa costura vai ficar aberta, quando eu passar, ó como a aparência fica bem melhor, né? Porque quem tem a máquina de costura doméstica precisa se virar com os pontos que ela tem, né? Fazer a peça do início ao fim sem precisar de um overlock. Agora olha a primeira opção, que é o tradicional, né? Que a gente aprende quando está começando. Fica mais rústico, né? Não vai desfiar o tecido, mas fica mais rústico. Então, essa foi a dica do zigue-zague. Aí agora, a minha segunda dica é sobre a pence. Muita gente, quando vai fazer a pence a primeira vez, não sabe se começa de baixo para cima ou de cima para baixo. A Miriam está perguntando se o tecido é TNT. Ah, Miriam, eu estou usando murim, porque eu cortei numa viscose
E ela era escura, então eu achei que não ia ficar legal para vocês enxergarem. Aí eu tô costurando no murim. Mas o TNT serve sim para você treinar, tá? É a mesma coisa. Então, vamos falar da pence. Aí como que eu costuro a pence? Nenhuma forma errada. Você começar de cima para baixo não é errado. Mas eu prefiro começar de baixo para cima, porque isso impede de quando você faz o contrário, a costura ultrapassar o limite dela, né? Porque a pence serve justamente para tirar volume da cintura, da parte mais fina, e soltar volume na parte que você tem mais medida, que é quadril, busto, tá? Então, a gente vai fazer de baixo para cima. Então, o que que eu faço? Eu dobro, ó. Aí eu alinho, não tem duas riscas, né? Uma de cada lado. Eu alinho essas riscas uma em cima da outra, tá? Então, alinhei as riscas. Aí eu dobro, de forma que a minha pence fique igual dos dois lados, né? O desenho. E eu vou começar a costurar de baixo para cima, né? Da ponta para cima. Então, eu vou usar aqui os alfinetes. Aí eu coloco um alfinete no final, marcando aqui onde eu vou acabar. Ó, vou colocar um alfinete no final da pence e vou colocar um alfinete no início da pence, tá? Daí você vai costurar de baixo para cima. Tem gente que até passa, acha mais fácil passar. Aí o que que eu faço? Ó, outro pulo do gato. Ah, mas aí eu vou colocar o alfinete embaixo da agulha. Lembrando também, volta lá para a costura reta, que eu já ia esquecendo. Volta para a costura reta, que a pence já é a costura normal, tá? Eu só voltei aqui pro tracejado. Aí eu vou descer a agulha toda, só que com o pé da máquina levantado, tá? Aí eu coloco o alfinete contra a agulha. Quando eu faço isso, é que eu tiro o alfinete. Aí eu desço o pezinho, então a máquina não vai mais sair do lugar, não vai mais sair da marcação. Tá. Vamos fazer de novo aí com o zoom, melhorar a visão de vocês. Ó, lembra do alfinete que eu coloquei no final da pence? Eu levantei o pé da máquina e desci a agulha toda para ela entrar lá dentro. Aí eu jogo o alfinete contra a agulha, tá? Isso impede que ao costurar eu desça mais do que o que foi marcado. Aí antes de descer o pezinho, eu retiro o alfinete. Aí eu desço o pezinho, tá? Ó, o alfinete está aqui no fim da pence, né? Eu vou levantar o pezinho e deixar a agulha dentro da máquina. Aí eu jogo o alfinete contra a agulha, tá? E retiro o alfinete e desço o pezinho. Pronto. Aí eu não tem mais como eu errar o limite dessa pence, tá? Aí eu vou costurar uns 4 pontinhos, claro, seguindo a risca, né, da pence, e volto dando retrocesso, tá? É muito importante o retrocesso na pence. Aí eu continuo a costura da pence, vou até o final. E antes dela acabar, retrocesso de novo, tá bom? Ah, e a minha costura ficou alguns milímetros fora da risca, não tem problema, não pode ficar meio centímetro, tá? Que aí já é muito. Aí o resultado é esse no avesso, tá? A pence já tá presa. E no direito ela fica assim, depois a gente vai passar, ela praticamente some. E você já tem um formatozinho, ó, como se fosse para... Fosse não, é para aconchegar já o bumbum, né? O volume do bumbum. Essa é a parte traseira da saia. Então, você vai fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Vai costurar a pence do lado marcado. O zigue-zague nós já fizemos. Então, do mesmo jeito. Um alfinete no início e no final. Vou costurar aqui para passar para outra parte. Agora, o próximo passo é fazer a costura
aqui do meio dessa parte da abertura, tá? Onde a gente conversou no início de fazer essa marcação. Então, a gente vai fazer essa costura aqui. Eu orientei vocês no início da live a fazer uma marcação que vai 20 centímetros abaixo da borda aqui da cintura, até ela começa, né, 20 centímetros depois do início aqui na cintura, mais ou menos na altura do quadril, e vem até uns 2 a 3 centímetros abaixo dessa abertura que a gente desenhou. Então, daqui dá para vocês terem uma ideia. Tá? Inclusive, lá na modelagem, essa linha já fica marcada. Aí, o que a gente vai fazer? Direito de uma parte traseira contra o direito, né, da outra. Então, a gente costura, as duas tem que estar no avesso, né, uma contra a outra, direito contra direito. Aí, você pode usar um alfinete para marcar o início da costura, tá? E pode usar outro alfinete para marcar o final da costura. E se você quiser colocar mais alfinetes, é legal que ele esteja nessa posição aqui, ó, tá? Com relação à costura, ele tem que estar contra a costura. Numa linha horizontal com relação à costura. Contrária, tá? Fazendo ângulo com a costura. Porque senão você pode esquecer de tirar e aí a máquina vai quebrar a agulha. E assim a máquina dá uma pulada no alfinete, tá? Então, agora, a gente vai fazer essa costura e lembrando que você tem que dar retrocesso ao começar e ao terminar, tá? Inclusive, quem tiver feito o molde, manda aí nos comentários. Fiz o molde na live passada, consegui fazer meu molde. Ou, tive uma dúvida numa determinada questão. Aproveitem para tirar as dúvidas, que é importante. Quando você está aprendendo modelagem, né? Tirar as dúvidas é muito importante. Então, aqui a gente fez a primeira costura. Agora, a parte traseira da saia tá assim, no direito. Tá? Ela já ficou uma coisa só, eram duas partes, agora já é uma parte inteira. E lá no avesso ela tá assim, ó, as duas pences fechadas e aberta aqui pro zíper, uma costura aqui antes da fenda e a fenda ficou aberta, tá? Agora a gente vai preparar essa parte, essa abertura para colocação do zíper. Tá? Eu quis acelerar um pouco as primeiras etapas para a gente ganhar tempo aqui para o zíper. Por enquanto, vocês não vão mexer na frente, nem no cos, eu vou tirar daqui, que eu vou puxar o ferro de passar. Então, acredito que aqui dá para vocês verem. Você vai passar abrindo essa costura. Ó. Qual a diferença de uma costura aberta e uma costura fechada? Isso aqui é uma costura aberta. Quando você passa a costura jogando cada margem para um lado, você tem uma costura aberta. Geralmente é para colocação de zíper ou simplesmente para dar um acabamento melhor na peça. Quando você fala de uma costura fechada, quer dizer que você deu acabamento na costura nos dois tecidos juntos e só deitou para o lado, tá? Então aqui a gente vai usar a costura aberta, tá? E aí agora a gente não vai se preocupar com a fenda, porque depois a gente vai falar dela. Então, você vai passar de fora a fora, deixando essa parte totalmente aberta, assim como eu estou mostrando, e aproveitando e já dobrando essa parte que ficou aberta com a mesma largura que você está usando aqui na parte costurada, tá? Que isso já foi uma margem planejada na modelagem para o zíper. Então, eu vou colocar aqui. Não se preocupem que se não der muito para ver enquanto eu passo, depois que eu passar eu vou mostrar de novo, tá? Vou afastar um pouquinho a máquina. Então, você pode aquecer um pouquinho o ferro, o meu vai demorar um... Isso. E aí você vai passar abrindo a costura. Gente, é muito emocionante passar roupa ao vivo. Ó, tô passando a costura.
E eu aprendi a passar costurando, porque eu era horrível para passar roupa. A costura me ajudou nisso. Ah, aproveitem e já passem a pence deitando ela pro lado, tá? Deita a pence pro lado e já passa ela também. Assim você já vai deixando a sua costura bonita, bem acabada. Deita a outra também para lateral e já passa. Ó, maravilha. Agora, como eu não vou precisar, já vou deixar para lá. Agora aqui, vou mostrar para vocês, ó, ficou assim. A gente passou, aí fica igual um pastelzinho, passadinha, aberta, tanto na parte costurada, como na parte que eu vou usar para o zíper, tá? Isso é muito, muito, muito importante. É o primeiro passo para o seu zíper ficar incrível, tá? É você deixar bem passado, aqui ao direito, ó. Ela já fica com cara meio que de pronta. E não esquecer que naquele limitezinho onde começa a costura, você tem que dar um retrocesso bem dado. Porque a partir de agora, depois que a gente colocar o zíper, você não consegue mais consertar aqui se a costura não ficar legal. Aí você vai ter que desmanchar para consertar. Então, verifica agora, nesse passo, se esse retrocesso está bem dado e se essa costura não está abrindo, tá? Agora, eu vou mostrar aqui uma simulação, que é o que eu sempre falo para as minhas alunas, como que você pega uma noção da coisa pronta, quando você não tem noção nenhuma, simulando como seria, né? Aqui eu já tenho a peça passadinha, daí, se ela tivesse com zíper, como que ela estaria, né? Ela estaria assim. O zíper estaria assim, né? Ó, só o terminalzinho aqui no meio, o outro lado aqui também. Então, assim, eu já consigo entender a posição de como que eu vou começar a costurar. Aí você me pergunta, ah, mas nem colocou o cós, a saia tá toda aberta. Eu pensei nessa sequência para facilitar o que é mais difícil, o que costuma ser mais difícil para quem está começando. Então, a gente vai direto ao ponto nesses acabamentos mais difíceis da peça. E depois é que a gente vai montar. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Então, aqui eu vou começar, agora que eu achei a posição, simulando, né, dando dicas aí que eu desenvolvi para facilitar para mim e que depois facilitou a vida de muitos alunos, porque zíper era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Então, eu tive que desenvolver formas mais fáceis de raciocinar. Agora que eu já sei a posição, eu mantenho aqui o dedo prendendo, né, e eu vou trabalhar com o meu zíper aberto. Por que eu já não comecei com ele aberto? Porque aí eu ia me perder um pouco se está no avesso ou no direito do zíper. Então, agora que eu já tenho a posição, ó, eu tomo cuidado, não solto e viro para o avesso da peça, tá? Porque mudou a minha perspectiva de lado. Então, eu vou fazendo assim para não me perder no zíper. Aí eu ponho um alfinete aqui no início do zíper para não me perder mais pro lado que ele tem que ficar, tá? Então, eu posicionei como seria ele pronto. Aí eu fiz uma pinçazinha para não me perder. Virei segurando o tecido e o zíper. E assim, prendi com o alfinete, agora eu não me perco mais, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou em busca lá daquela parte que está fechada, que está costurada uma na outra. E 2 centímetros depois dela, eu coloco mais um alfinete. Esses alfinetes tanto vão prender como vão servir de marcação para mim. Então, eu sei que a minha costura vai começar nesse primeiro e vai acabar nesse último aqui, ó. Por que 2 centímetros abaixo da emenda? Porque é o suficiente para o zíper ficar com bom acabamento no final, que costuma ser a pereba do negócio, assim, porque você faz o zíper todo bonito, aí uma entortada que você dá no final, você tem que desmanchar, não fica bom. Então eu cuido muito desse finalzinho, eu deixo ele só aqui 2 centímetros abaixo da emenda, porque aí eu tenho menos chance de errar. E outro detalhe é, nunca costura o zíper sem contar com o vinco que você fez, porque aquela dobra do ferro foi justamente para você ter um limite, uma marcação, para você alinhar o zíper com essa dobra. Então, procura, se você vai alfinetar ou alinhavar, manter
o zíper alinhado com essa dobra. Nem muito antes dela e nem depois dela. Você deixa alinhado com ela, tá? E esse final, mais importante ainda, essa parte ficar bem alinhada em cima da costura, em cima da emenda mesmo, não ficar afastada. Que é isso que dá aquela ruguinha chata no final, tá? Então, mantenha ele bem alinhado. Aí você pode colocar mais alfinete, mas o mais importante é você proteger o início e o final do zíper. Aí eu deixei uma agulha aqui com alinhavo, porque tem gente que prefere alinhavar, fica meio tenso com os alfinetes, né? Já que é um zíper invisível, mais delicado. Aí você pode, eu não vou alinhavar o zíper todo, eu vou alinhavar uma parte dele, só para mostrar como seria, para quem trabalha com alinhavo. Eu só com os alfinetes, eu já consigo trabalhar, tá? Tem gente que só com os alfinetes, porque o alfinete é um alinhavo também, né? Mas se você for alinhavar, para quem ainda não fez, ó, você vai entrar e sair com a agulha. Opa, meu nó ficou ruim. E você vai, ó, simplesmente costurar a mão aqui onde você quer que o zíper fique. Facilita? Com certeza, né? Mas eu confesso que eu não tenho muito usado alinhavo. Eu vou direto no alfinete, mas no início é legal. E às vezes quando eu pego material muito delicado, eu ainda alinhavo, sim. Ah, então eu vou alinhavar só essa parte, a outra parte eu já não vou alinhavar pra gente ganhar tempo. Beleza, alinhavei assim, tá? Nessa posição, lembrando que o zíper tá aberto e esse é o primeiro lado que a gente tá costurando. Tanto faz, tá? O lado que você vai começar. Agora, para quem fez o alinhavo, você já pode ir direto pro pezinho de zíper, próprio para zíper invisível, costurar. Tem gente que faz uma primeira costura firmando o zíper, mas eu só faço ela se eu não tiver alinhavado, tá? Então eu vou trocar o meu pezinho. Eu vou trocar rapidinho, mas eu vou dar uma dica só mostrando para vocês aqui no Zoom os tipos de pezinho que a gente tem aí de opção, Alexandre, para mostrar as opções para as meninas, porque assim, na minha máquina hoje eu vou usar este, ó, esse pezinho aqui, ó. Ele é um pezinho de plástico com um furinho no meio, né, onde você só encaixa na máquina e ele já tem as duas aberturinhas para você colocar qualquer lado do zíper aqui, tá? Uma para cada lado. Aí, para as máquinas mais antigas, minha primeira máquina era esse pezinho aqui. Algumas de vocês devem ter esse pezinho. É a mesma coisa. Umas pessoas, assim, umas colegas até preferem esse aqui, porque falam que ele é melhor para tecidos finos, né? Para não dar problema, para o zíper não ficar dando curva e tal. Mas isso vai depender do tipo de máquina. Eu tô mostrando só para vocês não ficarem, ah, mas não é igual ao meu. E esse aqui é um pé de zíper comum, tá? Se eu estivesse trabalhando com zíper comum, eu usaria esse pezinho aqui. Tá? Então, só para vocês saberem, porque às vezes também vocês têm um kit que vem aí na máquina e nunca usou. Aí eu gosto de mostrar os acessórios, porque eu me coloco no lugar de quem está começando e no início eu tinha muito essas dúvidas sobre os acessórios. Então eu vou colocar aqui o meu pezinho, tá? E o que acontece? Primeira coisa, gente, não esqueçam disso. Tá usando o pezinho de zíper invisível, ó, desce a agulha antes de começar a costurar e vê se ela não tá batendo em nada. Porque às vezes sua máquina tá regulada com a agulha mais para direita, mais para esquerda, e aí quando você fizer a primeira costura, Deus a agulhinha. Você vai ter que trocar a sua agulha porque vai quebrar. Então já conferi. Outra dica muito importante, vai colocar o zíper, use um ponto maior, 3, 4, porque aí na hora de desmanchar você não chora tanto, você não sofre tanto. Se você usar um ponto muito apertado e tiver o azar de dar o retrocesso, depois para desmanchar vai ser muito triste. Então, usa um ponto, aqui eu tô usando 3,5, tá? Aí, agora eu vou precisar de um zoom bem federal aqui.
produção. Ó, o pezinho, ele tem dois lados, duas fendas. Isso a gente vai ter que mostrar bem de perto, ó. Ele tem uma entrada mais à esquerda, que eu tô até colocando a ponta aqui do tique. Eu vou até apagar a luz, gente, porque talvez melhore para vocês verem. Ele tem uma fenda do lado esquerdo, uma entradinha, deu para ver? E ele tem uma entradinha do lado direito. Então, cada lado do zíper, você vai encaixar em uma dessas. Ah, como eu descubro? Vamos lá. Já que o meu zíper está alinhavado, eu vou retirar os alfinetes. E agora eu vou encaixar aqui, vou pedir um zoom ainda, que eu vou precisar de zoom quase o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou virar um pouquinho o meu zíper, né? Pro lado da peça, não é pro lado de fora, pro lado da peça. E vou encaixar em uma das aberturas. Aí eu vou fazer um teste. Quando eu desço a agulha, se a agulha pegar na fita do zíper, tá ok. Você pegou a fenda certinha que você tem que usar. Se você estiver posicionado do outro lado e quando você desce a agulha, ela bate direto na saia, ela não bate no zíper, tá errado. Muda para o outro lado, ok? Então, vou falar de novo. Eu encaixei o zíper aqui em uma das aberturinhas. Você pode olhar que o pezinho de zíper invisível ele tem duas aberturinhas quando você deita ele na peça. Quando eu viro um pouquinho aqui, que o tempo todo eu vou ter que costurar dando essa viradinha no zíper. Deu para ver o movimento da viradinha? Aí eu encaixo na fenda da direita, vamos supor. Aí a agulha bateu na tira do zíper. Então tá certo, continua. Esse é o caminho, tá? Aí vamos supor que eu coloquei do outro lado, ó. Se eu coloquei do outro lado e a agulha bateu no tecido da saia, não bateu no zíper, tá errado. Você muda para outra entradinha, tá? Então aqui eu vou para a entradinha certinho. Agora eu vou fazer uma costurinha, sempre virando, ó. Sempre virando os dentinhos do zíper. Faz esse movimento o tempo todo que você estiver costurando, ó. Dá aquela viradinha. Mas para quê que eu faço a viradinha? Para a costura não cair bem nos dentinhos do zíper e aí você vai ter problema. Então, vou costurar, tá? Ó, meu zíper correu direitinho, tá bem encaixado. Você sentiu aquela engasgada? Para e dá uma arrumada manualmente, encaixa direitinho. Ó, fiz as primeiras costuras, faço um retrocesso. Sempre, gente, sempre virando. Eu vou precisar de zoom, Alexandre, aqui bastante, tá? Ó, aí você sempre vai virando o zíper, ó, sempre protegendo para ele não engasgar, não enganchar lá embaixo da agulha, ó. Então, tá vendo que ele fica, naturalmente ele quer ficar assim. Eu vou preservando ele, ó. Tá? Já vou verificando aqui se ele não tá engasgando. E assim eu vou até terminar o trajeto do zíper. Faço o retrocesso. Agora eu vou tirar. E ele ficou assim, ó. Tá? Só não tá invisível mesmo, porque não é da mesma cor do murinho, mas dá pra ver que tá bem pertinho a costura, tá? Ah, então eu faço primeiro um lado e sempre com o zíper aberto. Gente, enquanto você não finalizar o seu zíper, não fecha. Você pode até fechar pra ver se não pegou nada e tal, mas volta com ele, tá? Você vai trabalhar com ele totalmente aberto, tá? Beleza, agora... Beleza, como que eu faço o outro lado, né? Se um lado já tá preso? Mesma coisa, eu vou simular, ó, vou simular que o zíper tá colocado. E eu vou segurar aqui no início, né? Vou pegar aqui no zíper, no tecido, viro e venho alinhando com o vinco que eu fiz
e alfinete de novo no início. Aí eu viro lá para o meu lado avesso e vou marcar aquele último alfinete, lembra? Que é 2 centímetros abaixo aqui da parte que você emendou, tá? Aí eu vou colocar um alfinete aqui também. E sempre mantendo alinhado. E posso colocar mais um alfinete aqui no decorrer da coisa, ó. Sempre alinhado com a dobra. Então, eu tô no segundo lado. O zíper tá totalmente aberto e alinhado com o vinco que eu fiz. E aqui, nesse finalzinho, gente, observa. Não pode ficar, ó, vou tirar esse último alfinete só para mostrar. Se você perceber que o zíper tá assim, tipo, ele tá puxando para cima, na hora de fazer o segundo lado, pode acontecer. Ou ele tá mais torto para baixo. Não deixa. Você tem que ter certeza que ele tá totalmente esticadinho, tá? Porque isso também é motivo de problema depois que o zíper já tá pronto. Aí eu marco aquele último alfinete, 2 centímetros abaixo da emenda. Checo de novo aqui, tá esticadinho, maravilha. E agora você pode alinhavar, como nós fizemos, e retirar os alfinetes, ou você pode fazer uma costura de segurança, que não precisa ser essa que vai juntinho, pode ser bem na lateral. Mas aqui eu vou fazer com os alfinetes. Então, se você encaixou do lado direito, agora você vai encaixar do lado esquerdo. Como eu comecei no lado esquerdo, agora eu vou colocar no lado direito da fenda, lembra da entradinha? Lembra que lá no início eu estava ensinando... Opa, acho que a minha linha saiu. Eu estava ensinando que a gente acha o lado certo de encaixar o zíper no pé. Se eu usei o lado que eu não tiver usado, né, na primeira etapa, é o que eu vou usar agora. Você não vai fazer os dois lados do zíper com o mesmo lado do pezinho, então mudou, tá? Como eu usei o lado direito da fenda, agora eu vou usar o lado... Como eu usei o lado esquerdo, desculpa, agora eu vou usar o lado direito, tá? Então lembra de fazer aquele testezinho. Encaixou? Se a agulha, quando você desce, ela bate na tira do zíper, beleza, tá certo. Se ela bate na saia, você tem que trocar o lado do encaixe, tá ok? Mas olhando o pezinho de zíper aí, você vai entender. Agora você vai costurar. Encaixou, tá? Quem tá trabalhando com alfinete vai retirando antes. E é aquela mesma dica que eu dei no início, gente. Isso é muito importante. Deitar, né? Vamos só mostrar mais de perto. Lembre-se de deitar o zíper, abrir esses dentinhos, tá? Ó, tem que abrir esses dentinhos aqui. Você não pode costurar diretão, você dá essa aberturinha aqui, ó, com os dedos, tá? Então, encaixei, tudo bonitinho. Agora eu vou costurar. Quem estiver trabalhando com alfinete, vai retirando antes do pezinho passar. E o final é bem delicado. Eu vou pedir um zoom para mostrar, porque como o pé tem que ter passagem e o outro lado já está costurado, fica um pouco mais difícil, ó, tá? Ó. Então, você vai costurando até chegar essa parte delicada aqui, ó, que é o final. Aí eu posso abrir passagem para essa partezinha do pé aqui. E lembrar de manter tudo esticadinho, porque nessa hora, se você não esticar tudo, ele pode dar alguma preguinha, tá? Beleza, fiz o retrocesso. Não pegou o tecido que não devia pegar. Agora a gente faz aquele teste emocionante de fechar o zíper para ver se não pegou costura no lugar... Ai, gente, eu quase tive um troço. Pensei que não tinha costurado. Aí, aquele teste emocionante de fechar o zíper para ver se não pegou em nada. Aí, antes de fechar, você faz aquela oração. Não pegou, vai dar certo, não vou ter que desmanchar. Vamos lá. Fechei. Por isso que ele tinha que estar aberto o tempo todo, tá? Porque se você fizer alguma etapa com ele fechado, você vai prender o terminal. Então, o meu fechou legal. Ó, consegui fechar. Consigo abrir, consigo fechar. E assim ele ficou pelo direito, tá?
Só não ficou invisível mesmo porque é um rosa chiclete aqui no branco. Mas olha só, tá? Nenhuma ruguinha, ó, vou fechar. Nenhuma ruguinha aqui. Perfeito, tá? Agora eu vou fechar, ó. Ficou assim. Então, se você tiver feito aí, tiver ficado alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Essa é a etapa mais demorada da saia, então a gente já fez praticamente 50%, tá? E para fechar, eu vou te orientar a fazer zigue-zague também nas laterais. Então, você vai fazer zigue-zague nessa lateral e na outra lateral. Ah, faço dobrando, faço normal. Eu prefiro aquele zigue-zague em que você faz a dobrinha de meio centímetro, tá? Então, você pode fazer pro avesso da peça, ó. Esse é o avesso, né? Meu zíper tá preso. Aí, eu peguei um zíper grande e eu posso cortar? Tá vendo que o meu zíper ficou quase do tamanho da saia? Pode cortar, tá? Aí você pode, simplesmente você vai cortar ele aqui, com a tesoura mesmo. E aí, depois que você corta, você pode fazer um ponto manual isolando ele aqui para não correr o risco dele abrir. Depois você pode dar uma queimadinha com isqueiro. Mas antes de finalizar a saia, no próximo live eu vou explicar direitinho o que você pode fazer aqui, tá? Então, qual seria a próxima etapa? Fazer o zigue-zague das laterais traseiras, que aqui a gente ainda tá na parte traseira da saia, e fazer o zigue-zague nas laterais da parte da frente, tá? Pra gente conseguir emendar essa saia. Antes de orientar você a fazer isso, eu vou te orientar aqui sobre a fenda, né? Porque, como eu falei no início, a gente precisa trabalhar esses acabamentos. Como o meu zíper tá maior, eu isolei ele para lá, porque eu não quero cortar agora. E aí a gente tem um conflito aqui, ó. O zíper precisa da costura aberta, certo? A fenda já precisa da costura deitada. Aí quando eu viro a fenda, olha o que acontece. Ela fica torcendo a costura que eu passei aberta do zíper. Como resolver esse problema? Você vai dar um picote com a ponta da tesoura diagonal aqui, bem nessa quina da fenda. Porque assim a fenda vai para o lado que ela quer, o zíper continua com a costura aberta e ninguém briga, tá? Então eu vou fazer esse pique, ó. Vou fazer aqui na bancada, vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui para mostrar. Ó, eu vou fazer um pique na diagonal, bem aqui, até bem perto da costura. Por que diagonal? Porque o pique diagonal não desfia, tá? Então, ó, eu fiz um pique chegando bem perto da costura, sem pegar na costura, tá? Bem aqui onde a fenda faz a quina. Aí, o que vai acontecer? Eu posso jogar ela e o zíper vai continuar com a costura abertinha dele do jeito que ele queria, tá? Então, agora eu vou fazer uma costura que vai unir essas duas partes da fenda, ó, tá? Mas antes disso, se você não fez como eu aqui o acabamento totalmente, ó, porque eu vim com o acabamento só até aqui, você tem que fazer o acabamento dessa parte também, ó, da fenda, tá? Porque uma delas vai aparecer. Então, eu vou estender aqui para vocês terem noção do que eu tô falando, onde eu tô na pressa. Essas duas abinhas da fenda, a gente vai fazer uma barrinha, tá? Uma barrinha pro avesso. Então, eu vou fazer uma barrinha dobrando duas vezes. Eu posso fazer no zigue-zague dobrando uma vez só, ou eu posso dobrar duas vezes. Ó, dobro duas vezes e faço uma costurinha reta bem aqui na dobrinha, tá? Então, eu vou mudar o meu pezinho, né? Que eu tô aqui toda empolgada, já ia costurar. Coloco o pezinho de costura normal que vocês têm aí. E vou fazer essa costurinha. Então, lá na fenda, no retângulo da fenda, eu vou fazer a costura reta.
Sempre dá o retrocesso no início da costura. Aí eu fiz, ó, a costurinha na fenda. Faço o mesmo do outro lado. Tá? Desse lado aqui é a mesma coisa. E ficou assim, tá? Ó. Aí agora tem uma costura que vai unir. Lembra o lado do pique que a gente fez, ó? Vai ter uma costura que vai sair daqui, de onde terminou aquela costura inicial que nós fizemos juntando as duas partes. E vai até o fim, pegando os dois tecidinhos, tá? Os dois tecidinhos. Imagina que a gente tá com a saia assim, ó. Não faça a costura de forma que pegue no corpo da saia. Só tem que pegar nas duas partes da fenda, tá? Então, essa costura vem aqui pegando só a fenda. Eu marquei, e ela começa onde terminou a primeira costura e faz diretão, pegando tudo aqui, ó. As duas partes da fenda. Então, agora eu vou fazer essa costura e aí eu vou explicar para vocês o próximo passo e recapitular o que a gente fez. Ó, não deixa passar. Ficou assim, ó, fica um L, tá vendo? Ó. Aí o que que acontece? Para que serve essa costura? Quando eu viro, eu tô no direito da peça, ó, ela já tem um comportamento como se tivesse acabada, ó. Essa aqui fica aberta, essa aqui fica velando, que é aquela fenda de movimento, ela não vai mostrar a pele, né? À medida que ela abre, tem um tecido lá embaixo protegendo para não mostrar, tá? Então fica assim, e é um acabamento básico que vocês têm que saber para tubinho, né? Para tudo que tem um corte reto aí, saias, é legal você ter essa abertura. Então aqui, ó, nossa parte traseira está praticamente pronta. A gente fez o zíper invisível, a gente fez a fenda, a gente fez as pences, tá? A parte traseira está praticamente acabada. Kate, explica novamente aquela questão do zíper. A Lúcia está perguntando aqui, esse pedaço do zíper que está solto tem que ficar assim mesmo? Não, eu soltei ele aqui, o meu zíper tá grande, por isso que eu isolei ele só para mostrar para vocês o acabamento da fenda. Mas agora, já que teve a dúvida, eu vou cortar ele, ó. Eu cortei, tá vendo? Eu cortei aqui onde ele estava sobrando, deixei mais ou menos 2 centímetros sobrando ainda. Aí, o que eu posso fazer com isso aqui? Tem um acabamento muito bonitinho que eu costumo fazer quando eu preciso cortar o zíper. Mas como não é o nosso foco hoje, a gente quer resolver a saia reta, eu vou só orientar vocês a fazer um ponto para o zíper não abrir. Então, você pode colocar a linha na agulha de mão. E depois queimar com um isqueiro para ele não desfiar, mas não desfia assim também não. Se você der só o ponto, já adianta. Então eu preparo aqui uma agulhinha de mão, tá? Cortei o zíper, deixando sobrar aqui uns 2 centímetros. E eu finalizo aqui com uma costurinha de forma que eu consigo isolar os dentinhos, ó. Porque o que eu tenho que evitar é que isso aqui se abra. Porque se isso aqui abrir, vai comprometer o zíper que já tá colocado, tá? E o zíper pode desfiar, né? Um material bem sintético, dificilmente vai desfiar, mas você pode dar uma queimadinha nessa bordinha por segurança, né? Com muito cuidado, gente. Porque, olha, essa semana eu fui queimar umas casinhas de botão, um tecido meio plástico aí, e eu não me dei muito bem. Então vocês têm que ter cuidado aí na hora de trabalhar com isqueiro no tecido, principalmente quando o tecido não é seu, viu? Ó,
Então eu tô fazendo vários pontos, sabe? Indo e voltando, só para isolar essa parte dos dentinhos, tá? Depois, em outra oportunidade, eu vou ensinar um acabamento que dá para fazer aqui, que fica bem mais bonito que isso, mas para resolver aí, no início, vocês podem fazer isso, tá? Fez o pontinho, dá aquela arrematada, né? A agulha passa por dentro do lacinho, aí você corta o excesso de linha. Não tá muito bonito, porque tá cada coisa de uma cor, mas é tudo para facilitar e para vocês entenderem. Então, ó, a Lúcia que perguntou, eu já resolvi o problema lá do zíper que estava pendurado, tá? Kate, não sei se dá para encaixar agora essa explicação, mas a Eliette Oliveira perguntou qual o segredo para pence não dar bico no final. Ótimo. É você fazer o passo a passo, espero que você tenha visto aí do início, o passo a passo que eu ensinei evita esse problema, tá? Então a gente começou de baixo para cima, respeitando a marcação que foi feita lá no molde, e depois a gente passou. Isso já resolve. Mais uma coisa que você tem que observar é que na hora de costurar a pence, você tem que ir morrendo com a costura até a agulha sair do tecido, bem fininho mesmo. A pence que geralmente dá bico é aquela pence que é um triângulo quase exato, assim. A pessoa faz ela meio gordinha, sabe? E não finaliza, acaba ela antes do tecido da dobrinha acabar, você tem que ir até o finalzinho, até acabar a dobrinha, tá? Então, se você seguir direitinho, depois você pode rever a explicação, você vai ver que esse passo a passo que eu ensinei evita esse problema, tá bom? E o ferro de passar também é o melhor amigo das costureiras. Fez a pence, passa direitinho, que isso aí também vai te ajudar, tá bom? Então, gente, para finalizar as etapas de hoje, o que a gente vai fazer? Zigue-zague em todas as laterais, tanto nas laterais da parte traseira, como zigue-zague nas laterais da parte da frente, que a gente não costurou nenhum detalhe, porque realmente não tem, ela é lisa, né? Então, é aquela mesma ideia que vocês vão pelo avesso da peça, vão fazer aquela dobrinha de meio centímetro que eu expliquei, que foi a primeira explicação da live, tá? E vão fazer o zigue-zague pegando em cima dessa dobrinha, a gente tá no avesso da peça. Então, vou mudar aqui de novo minha costura para o zigue-zague. E vou fazer só um lado para a gente não comprometer muito tempo, porque eu preciso explicar como vocês vão emendar a saia. Ó, então eu vou dobrando meio centímetro para o avesso e vou costurando com zigue-zague em cima. Aí me conta nos comentários como você fazia o zigue-zague. Quem já fazia o zigue-zague dobrando? Né? Ou vou descobrir agora que eu posso fazer o zigue-zague dobrando também. Me fala aí nos comentários. Gente, olha como fica legal quando faz dobrando. Ele fica bem acabadinho, ó, tá? Então, ó, gente, vocês vão fazer isso nos 4 lados da saia. Desse lado, tá? Agora eu vou pegar a frente. Vocês vão fazer também, ó, aqui, saia reta, frente. Vocês vão fazer também nas laterais da frente, ó, tá? Aí vamos supor que nós já fizemos, né? Nós já fizemos os zigue-zagues. Eu vou fazer só em uma lateral, para não ficar incompleto. Fazer uma lateral da frente. A frente realmente não tem detalhe. Quem acompanhou a modelagem viu que a frente é sequinha mesmo. As costas é que precisa ter o traseiro, né? Precisa ter o zíper e a abertura. Aí repetindo, se a sua modelagem era curta, não precisa ter abertura. Você pode esquecer essa explicação da abertura. Tá? Você só faz a costura até o final.
Beleza, aqui eu fiz um lado só para vocês não estranharem aí agora o próximo passo. Próximo passo é direito da parte traseira da saia contra direito da parte da frente da saia. E pelo avesso, a gente vai fazer a costura lateral. Qual é a regrinha para costura lateral? É você respeitar 1 centímetro de margem, tá? Então, da borda aqui do tecido para frente, você tem que respeitar 1 centímetro. Claro que assim, depois de você costurar, se você provar e achar que precisa entrar um pouquinho, né, que a gente na nossa série a gente não falou de prova, mas você que está costurando a sua peça para você mesma, você vai vestir e aí você vai concluir, eu posso entrar um pouco mais de 1 centímetro, ou eu acho que eu quero mais folgada, eu vou costurar com meio, tá? Então, como é que eu faço para saber se aqui vai ter meio centímetro ou 1 centímetro? Toda máquina, vou pedir um zoom aqui para mostrar, não toda, né? Mas a maioria das máquinas vem com um regulador de agulha. Então você pode jogar a sua agulha toda para a esquerda, ou pode jogar a sua agulha toda para a direita, ou pode deixar a sua agulha no meio, tá? Então você pode regular a posição. Se você jogar a sua agulha toda para a esquerda e você alinhar aqui, ó, a borda do tecido com o pezinho da máquina, você vai ter sempre 1 centímetro, tá? Então não é por acaso que você faz uma costura reta. A máquina é cheia de referências. Tem esses tracinhos na chapa da máquina, ó. Tem uns tracinhos desenhados aqui que servem para você ganhar aprender a ter referência das medidas. Tem o próprio pezinho da máquina que você coloca a borda do tecido aqui junto com ele. Deixa a sua agulha toda para a esquerda, né, lá no regulador, que aí você vai conseguir do início ao fim 1 centímetro. Então vou emendar, né? Processo. Tentar manter a mesma distância do início ao fim, ó. E costurar até o final da barra e dar o retrocesso, ok? A Mauricélia respondeu a sua pergunta. Ela disse aqui, dobrando, já fiz tipo barra de lenço, mas vou tentar na interlock. Ótimo. Eu raramente uso. Ótimo. Legal. Quem tem esse privilégio aí de já começar tendo máquinas de acabamento, usem mesmo. Eu falo muito zigue-zague porque eu penso naquela pessoa que tem uma máquina parada ou que está começando e só tem a opção da máquina reta. Porque a maioria das minhas alunas vai comprando essas máquinas de acabamento depois que já pega a coisa, né? Mas elas começam usando o zigue-zague. Obrigada aí por você ter respondido. Mauricélia, valeu. Então aqui, gente, olha como é que vai ficar. Quando eu passar, olha como fica legal. Você passa abrindo e ele vai ficar assim, ó. Uma costura para cada lado, sem contar que quando a gente passa assim, fica outra coisa aqui no direito, ó. Praticamente a costura some, tá? Então vocês vão fazer esse fechamento nas duas laterais, assim como eu fiz essa primeira lateral, vocês vão fazer a segunda lateral. E na próxima live essa saia tem que estar com as laterais fechadinhas, que a gente vai fazer o acabamento do cos e da barra, tá? E eu vou explicar uma opção de acabamento, um acabamento opcional para fenda. Mas a gente já tá com a saia praticamente completa, ó, como é que ela tá no direito. Ela tá assim na frente e assim nas costas. A gente colocou o zíper, tá? Que é assim uma pedra de tropeço para muita gente fazer o zíper. E hoje a gente simplificou bem rapidamente. Então, como eu falei, tem alguma pergunta, produção? Teve bastante interação. Inclusive, eu gostei aqui de pessoas respondendo, inclusive, ajudando. Ai, que legal, gente. Feitas, com certeza, depois você vai ver aqui. Tá, e depois da live eu dou uma olhada aí nos comentários e eu respondo melhor vocês. Mais de dúvida tem algum? Não, todas as perguntas foram respondidas. Ah, caso legal. tenha passado alguma despercebido,
a pessoa pode estar colocando aqui. Tá, gente, vocês podem colocar nos comentários, porque aí se eu não vi agora, eu posso responder na próxima live. Teve uma dúvida que eu respondi aqui textualmente, da pessoa perguntando pelo canal do YouTube e se lá já está disponível a primeira aula. Está. Tá sim, gente. Costura sobre YouTube, só localizar por Costura Surpreendente. Isso, escreve certinho lá, Costura Surpreendente, 2 S, né? E aí vocês vão nos encontrar. E além da live passada, vai ter também outras aulas. Então, se inscrevam no canal, né? Dá aquela curtida lá nos vídeos e curte as nossas publicações aqui também na página. Sim. Teve um outro comentário da Marijane Nunes, que ela disse que tem uma máquina dessa, mas ela acha muito fraquinha. Então, tem como eu olhar para a câmera agora? Só você pediu foco. Foca em mim, né? Oi, gente, voltei. É porque eu tô aqui meio torta, assim, entendeu? Aí não dá. Então, o que ela falou da máquina? Eu tenho várias edições da Singer Facilita no meu ateliê. E eu sou muito fã dessa versão, né? Dessa edição, de várias edições da Facilita. Eu gosto mais da Facilita, sem nenhum outro nome. Porque tem Facilita Pro, essa aqui é a Inspiration. Então, assim, as outras são mais fortes, sim. Essa aqui eu tô testando. Eu tô gostando, as minhas alunas estão gostando dela também. Ela só tem uma dificuldadezinha porque tem um looper que fica meio escondido. Aí, às vezes, eu tenho dificuldade quando sai a linha, eu vejo que as meninas também. Mas é uma boa máquina, tá? E outra questão é a bobina, né? Que vem meio diferenciada, a bobina dela, e não é tão fácil de achar. Mas é uma boa máquina para quem está começando. Mais alguma? Essa orientação que a gente passou para as pessoas assistirem todas as aulas da série pode ser pelo site também, www.costurasurpreendente.com.br, que lá vão estar dispostos todos os vídeos da série. Isso, então, gente, acessa lá o site www.costurasurpreendente.com.br. Muito legal, porque ao se cadastrar, você já pode receber um material sobre tiragem de medidas, que é gratuito, é um e-book sobre tiragem de medidas, o que já ajuda aí quem não viu a primeira aula, como tirar as medidas para fazer o molde da saia reta e outras peças, tem outras explicações, tá? E no final da série também vai ficar disponível o PDF, o material de como fazer a modelagem, né? Do passo a passo para fazer a modelagem. Então vale a pena você assistir a próxima live também. E aí, como eu falei, tem uma surpresa para quem ficou até o final. Mais algum comentário? Várias pessoas agradeceram aqui, a própria Maricélia diz que amanhã estará atento na próxima live, assim, na próxima quarta. Né? Na próxima quarta, tá, gente? Às 8 horas, neste mesmo canal, neste mesmo horário, aqui na página do Costura Surpreendente, vai ter a live, 20 horas, na próxima quarta-feira. Mas você vai ser avisado, né? Se você se cadastrar seu e-mail lá no site, a nossa equipe vai te mandar um e-mail te lembrando e tal. Então, vale a pena você dar um pulinho lá no site depois da live. Então, a Lia também aqui agradeceu, pediu para repetir, ela vai poder estar assistindo essa live, inclusive, lá no site da Costura Surpreendente. Isso, gente. E nós temos aqui a Cláudia Aparecida, pediu para você continuar, não parar. Tá bom. A gente vai terminar a peça na próxima live, hein? Então, eu quero que vocês apareçam. E se ficou alguma dúvida, traz na próxima live. Tentem, gente, porque tem que praticar. Não adianta só ver vídeo e ir acumulando. Vocês têm que fazer. E faz com a medida de vocês, depois faz com a medida da filha, da neta, porque é repetindo que vocês vão fixar e vão ter ideias de acabamentos novos. Porque quando eu comecei, eu pegava esses acabamentos básicos. Hoje eu crio acabamentos, eu consigo ter ideias de acabamentos, de testar novos acabamentos, tá? Então isso aí é com o tempo, vamos costurar bastante, larga essa novela e vai costurar. Então agora a nossa surpresa, né?
Gente, a surpresa é uma oportunidade VIP de você assistir uma aula, um masterclass, uma aula mais recheada, especial, com um tema preparado para quem realmente está procurando informação sobre costura, informação de qualidade. No dia 30 de janeiro, eu vou dar uma aula super especial, onde eu vou desvendar o segredo para uma primeira peça surpreendente, uma primeira costura surpreendente. Então, é uma aula recheada de dicas, inclusive eu vou falar sobre o meu começo, como foi para mim decidir começar a costurar, como que eu fiz para achar uma forma da coisa andar, né? Nossa, enfim, vai ter muitos segredos para você fazer uma primeira peça de roupa surpreendente. Então, em algum lugar aqui na descrição ou nos comentários tem um link azulzinho aí, você vai clicar, assim que eu falar Let's Go Costureira, corre, brincadeira. Assim que acabar a live, você vai clicar no link e vai lá se inscrever para essa Masterclass. E é gratuita, gente, né? Porque tá chique falar Masterclass, que você vai pagar, não. Masterclass, mas é uma aula gratuita para quem está acompanhando essa série, que realmente tem interesse em se aprofundar. A gente quis dar esse presente, que é uma aula preparada para vocês que ficaram com a gente até agora e que estarão, por favor, né, na próxima live aí com a gente. Tá? Então se inscreve, clica nesse link azul, se inscreve para a aula, dia 30 de janeiro, às 20 horas. E não esqueçam também que na semana que vem, quarta-feira, eu vou estar aqui de novo para a gente terminar essa saia reta, porque o carnaval tá chegando e todo mundo quer ir pro carnaval de mini saia, né? Brincadeira. Vocês devem ter feito saia mais compridinha também, mas, ó, é um bom look pro carnaval. Vamos terminar a nossa saia reta. Eu esqueci de alguma coisa, produção? Então... gente, se tem alguém, que eu acho difícil ter alguém que ainda não tá no nosso WhatsApp, mas se tem alguém que não tá ainda com a gente no WhatsApp, é só esperar que o finalzinho da live vai aparecer na tela o WhatsApp do Costura. Quer mandar lá suas dúvidas, ficar sabendo de tudo, fresquinho, assim, vai começar uma live, você recebe uma mensagem, materiais que a gente pode estar compartilhando, né? Só você colocar no silencioso, não precisa, né, também, não vai incomodar, deixa lá no silencioso e olha as mensagens diariamente. Com certeza vai ter alguma coisa, algum benefício, você tá com a gente aí mais pertinho, tá bom? Então, adiciona a gente, porque se você só salvar, colocar o número lá e não salvar, né, como contato do Costura Surpreendente, talvez você não receba. A gente vai mandar mensagem e você não vai receber. Você tem que aparecer pra gente, tá? Então, adiciona. Let's go, costureiras!